bem-vindo de volta ao nosso curso de biofotônica. Como nós vimos na última aula, nós vimos um contexto geral que a luz realmente tem um papel importante na vida. Desde a formação da vida ou da possibilidade de manutenção da vida. A luz é fundamental, como a gente viu, promovendo uma série de coisas. Hoje eu queria fazer alguns exemplos para mostrar essa força da interação da luz com a matéria em prol das ciências da vida. Muito bem, então, eu queria começar falando um exemplo importante que é a fotossíntese. A fotossíntese, como nós sabemos, ela existe e é a base, né? Eu diria que é a reação envolvendo luz que forma a base da vida. Então, deixa eu tomar ele como um exemplo de reação em biofotônica, porque é um exemplo de reação química que não cria vida, mas cria as condições para a sustentabilidade da vida. Tá certo? E muitas das coisas que nós vamos ver, a luz age dessa forma. Ela age e dando a energia de tal maneira que permite, ela não cria matéria, ela transforma a matéria. E transforma de uma forma que não seria possível de outra maneira. Tá certo? Então vamos começar aqui com a fotossíntese. E para explicar a fotossíntese, embora todo mundo sabe que ela acontece dentro das plantas, nós vamos imaginar que a fotossíntese seja um pequeno reator, onde eu tenho nesse reator gás carbônico, CO2 e água. Todo mundo sabe que essas moléculas são moléculas bastante estáveis, né? Ela não se desfaz facilmente. Imagine, seria tão bom se o CO2 produzido rapidamente se quebrasse produzindo O2 e carbono, mas não é assim que acontece. O CO2 está aí e ele é importante, né? O excesso dele é prejudicial, mas uma quantidade de CO2 é importante, porque se não tiver o CO2 na atmosfera, nós não conseguiremos fazer essa reação aqui. Muito bem, mas tem dentro desse reator, que está lá dentro da planta, CO2 e água. A água também é uma molécula estável, né? Graças a Deus, senão... Imagine se eu tivesse um litro de água na geladeira, no dia seguinte ele virava outra coisa. Se virasse uma cerveja, tudo bem, mas se virasse uma outra coisa pior, aí não daria. Então são moléculas estáveis, se não acontecer nada, elas vão permanecer assim. Aí, neste reator, tem mais um ingrediente que é a luz. Existe luz chegando aqui, e isso nós vamos aprender ao longo do curso como que acontece essa interação. Estando esses elementos juntos, se eu só pegar CO2, botar na água, que é água com gás, e iluminar, não acontece nada, acontece. O reator, na verdade, é um reator muito especial que contém moléculas especiais. Porque tem que ter uma molécula, nem o CO2, nem a água absorvem luz visível. São transparentes a luz visível. Portanto, tem que ter uma porta de entrada para a energia. Tem que ter alguém nesse reator que é uma espécie de catalisador capaz de capturar a energia que é transferida pela radiação eletromagnética que compõe a luz e criar as condições suficientes para que essas moléculas, para quebrar a estabilidade dessas moléculas. E a estabilidade da molécula é feita através da transferência de elétrons. De alguma maneira, você consegue, mediado por uma molécula especial, que, como eu disse, é um tipo de catalisador, mas na verdade ele faz parte do reator, eu diria que ele é o reator. Ele tira da molécula um elétron e transfere para o CO2. E a molécula de água sem um elétron
não é tão estável quanto ela era quando ela estava completa. Da mesma maneira, o CO2, que adquiriu um elétron, ele não é tão estável como ele era na sua forma original. Tá certo? Então, agora eu criei espécies que estão infelizes como estão. Elas precisam se modificar. Aí, de novo, entra a minha molécula catalisadora reunindo a água que não mais quer ser água porque perdeu um elétron. E como que ela perdeu um elétron? Isso nós vamos aprender no curso. Como que é possível excitar uma molécula e ela ir lá e capturar um elétron da água e transferir esse elétron para uma outra molécula. Tá certo? Isso vem da constituição de cargas das moléculas e tudo isso, e isso nós deveremos aprender no curso. Mas tudo bem, uma vez que eu promovi essas espécies, que eu formei essas espécies infelizes ou não estáveis, e elas estiverem na redondeza dessa molécula, essa molécula será o porto seguro para que as moléculas de água e de CO2 se encontrem, portanto é um processo dominado por colisões moleculares, e daqui dessa instabilidade e dessa união surge espécies que são mais estáveis, que é o O2 e que é a molécula de glicose. Então você vê, a luz, ela que deu essa energia, porque não tem como o elétron sair, precisa de muita energia dada a alguém que é capaz de transferir, porque a luz diretamente não é capaz de transferir essa energia para a água. A porta de entrada da fotossíntese é a molécula, que a gente sabe, de clorofila, que é essa molécula maravilhosa que está aqui, né? Que tem muitos átomos de carbono, duplas ligações, obviamente onde não tem nada aqui tem átomos de hidrogênio pendurado, e tem uma estrutura fantástica, né? A molécula de clorofila tem uma estrutura fantástica, tem aqui uma cadeia de carbono, é muito importante, e tem um átomo de magnésio aqui dentro. E tem esse núcleo aqui, né? Que é um núcleo importantíssimo também para várias coisas que nós vamos aprender e que interagem com a luz de forma muito importante. Muito bem, então essa molécula que é capaz de interagir com a luz, quando ela interage com a luz, o que faz as ligações químicas aqui é uma distribuição espacial de cargas. E essa distribuição espacial de cargas, quando interagindo com a luz, vai modificar levemente, chama-se excitar a molécula, e uma vez excitada, ela é capaz de competir com o elétron da água, puxando o elétron da água, da mesma maneira, doar um elétron para a molécula de CO2. E aí, nessa sopa de espécies não estáveis, surge exatamente, mediados ainda pela molécula de clorofila, o oxigênio, que acaba realimentando o sistema, e a molécula de glicose, que dá praticamente energia para o mundo. Tá certo? Então você vê duas moléculas tão simples que estão aqui provavelmente lá na origem do nosso planeta há bilhões de anos, estavam lá. Elas é que agora, com a ajuda da luz, são capazes de promover essa reação, promovendo moléculas que são capazes agora de dar sustentabilidade para a vida. É um exemplo fantástico. Em termos de uma reação química convencional, a gente colocaria assim, que você tem 6 átomos, 6 moléculas de CO2, 12 de água com luz, saindo a molécula de glicose, que é a energia pura, saindo o oxigênio e também saindo água depois da sopa final. Tá certo? Então, a molécula de clorofila, que não está aparecendo aqui na reação, mas está aqui, ó, ela é a porta de entrada e ela é o reator. Ela é, de fato, o reator que eu mostrei aqui,
no qual tudo isso pode acontecer. É um exemplo fantástico das reações que acontecem. E tudo isso baseado numa molécula que, obviamente, a natureza teve que aprender a criar. E não há dúvida que a luz foi utilizada para ajudar a criar essa molécula aqui. Tá certo? Que está lá presente nos vegetais, principalmente naqueles que têm a coloração verde. Então, a fotossíntese é um exemplo de biofotônica fantástico. Sem essa reação, provavelmente não haveria como as coisas se sustentarem. O carbono que estava na forma gasosa, através desse reator, transformou-se em algo incorporado. Então a planta está crescendo, claro que glicose, aí depois tem uma cadeia de reações que podem dar origem a tantas coisas, todas as fibras da celulose, tudo isso que está lá acontecendo, sai desse reator aqui, que é um reator que eu diria biofotônico, tá certo? Muito bem, mas a fotossíntese não é o único exemplo, nós temos vários outros exemplos que acontecem. Só para curiosidade, né? Aqui eu coloquei a molécula da hemoglobina, que a gente sabe, é responsável pelo transporte de oxigênio do sangue, tá certo? E ela tem essa estrutura com um átomo de ferro, enquanto a molécula de clorofila, ela tem um átomo de magnésio. Se você vê, as periferias são todas iguais, exceto em alguns pontos que eu estou marcando aqui para te salientar, onde a clorofila é diferente da hemoglobina, tá certo? A hemoglobina, de alguma forma, é um pouco mais simplificada do que a clorofila. Não tem essa cadeia de carbonos, não tem esse anel aqui, tá certo? Mas tem todo o resto. Essa base hidrogenada aqui, esse hidrogênio aqui foi modificado por carbono. Mas é a mesma estrutura, tá certo? E ambas têm um papel bem parecido. Enquanto a hemoglobina está preocupada em ser eficiente no transporte de oxigênio, tá certo? A clorofila, ela na verdade, ela está produzindo e transportando, promovendo a formação de energia química e produzindo oxigênio e moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples. Mas são moléculas extremamente importantes. A própria hemoglobina, ela interage fortemente com a luz, tendo diversas utilidades isso, né? Olhando a interação dela com a luz, você pode inclusive medir a saturação de oxigênio. Quanto oxigênio essa molécula está carregando, tá certo? Então tem a oxi e a redoxi, as duas formas da hemoglobina. Mas você vê, né? Então estamos aí. Os animais, por outro lado, nós estamos falando dos vegetais, né? Essas reações que eu dei de exemplo para vocês, acontecem nos vegetais, né? Os animais não têm essa capacidade de síntese, de fotossíntese, que é síntese a partir da luz, tá certo? Fotossíntese significa isso, síntese de moléculas complexas, moléculas mais elaboradas a partir de moléculas simples, com a utilização da luz. Os animais, infelizmente, não têm, né? Eles usam os fotoprodutos, eles usam as plantas de uma forma direta ou indireta para poder terem essas moléculas. Tá certo? Então, nós não temos essa habilidade, né? Seria bom se tivéssemos pelo menos um pouco, mas nós não temos. Nós dependemos das outras coisas externas para que a gente possa sobreviver. Daí a importância de usar, inclusive, a biofotônica para melhoria da vida ambiental. Porque se a gente destruir o que está aí, você viu, sem água, e se eu só tiver CO2, eu mato todo mundo, porque só CO2, eu preciso 6 moléculas de CO2 para 12 moléculas de água e luz. Se começa a acontecer de eu destruir o
que eu preciso? Saturar com CO2, de tal maneira que eu não tenha como fazer essa reação adequada, porque toda reação tem seu desbalanço, né? E o desbalanço pode, inclusive, comprometer a formação da própria molécula de clorofila lá no vegetal. Então, é um balanço detalhado muito delicado e precisa tomar-se muito cuidado para fazer, para não destruir esse balanço e aí a gente ficar sem os fotoprodutos que são necessários para a manutenção da vida. Bom, os animais, então, eles não têm a mesma capacidade que têm as plantas de produzir fotoprodutos. Nós somos usuários desses fotoprodutos. Mas, então a gente costuma dizer, né, para concluir essa frase, que os animais não são fotoativos. Eles não naturalmente realizam esse tipo de reação. Então eles não são fotoativos. Mas isso não quer dizer que eles não podem ser fotoativados. Isso não quer dizer que quando eu interajo luz, algo estranho pode acontecer que leve a alterações do rumo natural do metabolismo dos animais que a gente conhece por aí, principalmente mamíferos, ou mesmo outros que não sejam mamíferos, aves ou peixes, também podem ser fotoativados. Existem trabalhos sobre isso, mostrando que, de fato, eles podem ser. Nós não sabemos se lá na nossa origem, a fotoativação dos animais mais primitivos é que permitiram a evolução. Há quem diga que realmente são modificações causadas por luz de alta energia que permitiram as modificações moleculares para que a gente pudesse sofrer mutação e evoluir para chegar no que nós chegamos hoje. Tá certo? Então, pode até ser que a biofotônica, do ponto de vista de fotoativação e fotomodificação de animais, foi importante para a evolução da própria espécie. E como que nós podemos ser fotoativados? Da maneira que eu havia dito para vocês, né? Lá a nível de célula, a nível de moléculas biologicamente importantes, vai acontecer a ativação, vai acontecer a absorção de energia, vai acontecer a mudança natural de cargas, vai acontecer a relaxação disso, formando excitações vibracionais, calor, tudo isso, e vai acontecer modificação da reatividade e pode, portanto, ter um efeito muito grande, tá certo? E o efeito de fotoativação dos animais é um pouco, né, uma grande parte do que nós vamos cobrir aqui no nosso curso. Tá certo? Claro, nós estamos interessados nos vegetais também, mas os animais também, nós estamos bastante interessados neles. Você pode ter a fotoativação com as moléculas que naturalmente estão no seu corpo. Você tem moléculas que absorvem luz, e uma vez que elas absorvem luz, elas podem promover todo tipo de reação. Essas moléculas são chamadas cromóforos endógenos, estão lá. Então, só o fato de iluminar de determinadas maneiras a matéria viva, você consegue alterar reações químicas metabólicas e, portanto, você consegue interferir no curso e muitas vezes, se você for esperto, consegue interferir para o bem, criando técnicas terapêuticas que auxiliam, como eu disse, ou modificando ou acelerando, tá certo? Às vezes, nós não temos moléculas suficientes para fazer isso. Nós não temos moléculas, às vezes, que fazem o que a clorofila faz. Então, nós temos que introduzir moléculas estranhas ao corpo, ou não abundantes. Às vezes, elas nem são estranhas, mas elas não são abundantes o suficiente para promover fotorreações quando você ilumina determinadas partes de um ser vivo ou de um animal. Esses são chamados cromóforos exógenos. Eles não estavam lá, eles eram externos. Nós é que introduzimos.
E uma vez que nós introduzimos, eles passam a contribuir. É como ir lá e colocar uma molécula de clorofila na planta, de tal maneira que ela possa fazer a reação química. Tá certo? Ela não tinha, mas eu fui lá e pus, ajudei a promover uma reação. Aí acontece as fotorreações, ou fotossíntese, ou fotoprodução metabólica. Pode acontecer. Ou fotodestruição, também pode acontecer. Então essas são as formas que nós vamos ter de promover a fotoativação. Tá certo? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de fotoativação, que é importante, a radioterapia. A radioterapia que eu digo é aquela lá para destruir tumor, que às vezes quando a pessoa tem um tumor tem que fazer enfiar radiação ionizante, raio-x normalmente, e essa radiação vai interferir com moléculas que estão lá naturalmente, portanto, cromóforos endógenos para o raio-x, promover quebra de moléculas, destruição da célula, vai destruir moléculas que, uma vez destruídas, a célula perde funcionalidade ou poder de multiplicação e morre. Ou mesmo poder de absorção de nutrientes para a sua vida. Perde completamente o seu poder como unidade viva célula. Então a radioterapia, que se usa em oncologia, né? Que é a radioterapia para oncologia, que não é só em oncologia. Radioterapia pode ser usada para muitos tipos de doença, mas ela é mais conhecida como uso na oncologia. E tem também um outro exemplo simples, que é a fototerapia dos neonatais, né? Você sabe que nós temos um tipo de molécula que chama bilirrubina, e ela em excesso te dá uma aparência amarelada. E não é bom, porque ela em excesso ela é digerida no fígado ou processada. Mas quando ela está em excesso, você não consegue lidar, porque você consome um pouco, produz mais, aí você está saturado. Né? A icterícia, que chama, é o processo é o processo de anomalia onde a bilirrubina dominou o cenário. E aí o seu poder de digestão da bilirrubina ou de metabolização não está adequado, e aí ela fica em excesso e fica crescendo. E aí ela pode ter consequências das mais diversas. E aí é nesse ponto que entra a luz. Se você iluminar essa molécula de bilirrubina, que está lá, foi produzida pelo seu corpo, você, com radiação azul, ao redor de 450 nanômetros, que nós vamos aprender bem o que é isso nas bases físicas do curso, ele modifica essa molécula, está vendo? Ó? Essa molécula aqui é a bilirrubina, aí a luz produz o chamada lumirrubina, que é o produto luminoso da bilirrubina. Uma vez produzido a lumirrubina, essa sim pode ser excretada facilmente através da urina. Então ela encontra a porta de saída. Essa aqui não encontrava a porta de saída. Ela não conseguia ser eliminada. Aí, transformada na lumirrubina, que é o produto da fotorreação da luz com a bilirrubina, você agora realmente elimina de forma simples. Se você olhar com cuidado, tem algumas coisas diferentes aí. Olha, essa parte aqui é diferente, tá certo? Existe aqui, essa parte aqui é diferente. Essa região toda aqui da lumirrubina é diferente da bilirrubina. E, obviamente, é esse sítio, é essa condição que agora não retém mais, não tem lá ligações químicas no corpo que retém a bilirrubina, então ela é secretada. A excreção dela acontece via urina, principalmente, tá certo? Ela sai na urina. É um exemplo
interessantíssimo de biofotônica, onde você reverte um quadro de excesso de moléculas, modificando ela para que ela possa ser. Aí você reestabelece o equilíbrio. Reestabelecendo o equilíbrio, o que acontece? Reestabelecendo o equilíbrio, o corpo vai digerir aquilo que está sendo formado de forma natural. Pá, 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 pá. E aí você não fica com aquela cor amarelada e nem tem as consequências biológicas que a bilirrubina em excesso causam. Ela pode causar muitos danos. Você pode olhar aí nos livros muitos danos que a bilirrubina em excesso pode causar se for presente por tempos muito prolongados. São dois exemplos fantásticos de moléculas endógenas que estavam lá, cromóforos que estavam lá e a luz conseguiu fazer uma modificação. Tanto a radioterapia, que interage diretamente com as moléculas presentes através da destruição, principalmente de moléculas responsáveis pelo progresso da vida, como é o caso do DNA, tá certo? E no caso da bilirrubina, que estava lá em excesso também. Existe um outro exemplo, agora para moléculas exógenas, que é a fototerapia dinâmica. Eu coloco uma molécula, eu dou luz, essa molécula reage com oxigênio, produzindo os radicais reativos, né? Reactive Oxygen Species, ROS, que são espécies reativas de oxigênio e elas são maléficas. Eu vou lá, produzo ROS dentro de uma célula cancerosa, eu destruo a célula cancerosa. Se eu produzo na vizinhança do micro-organismo, eu destruo o micro-organismo e assim por diante. Então, você vê, tem aqui um número de exemplos fantásticos para que a gente possa fazer fotoativação, não é? E isso será coberto de forma mais detalhada ao longo do nosso curso. Numa outra frente da biofotônica está a fotodetecção, que é o uso da luz para detectar as coisas, para fazer diagnóstico. E aí nós temos várias possibilidades. Uma delas é a luz que advém quando eu interajo com o tecido. Você vai ver que eu modifico a quantidade de carga, mas às vezes ela volta à sua situação natural, devolvendo luz. Isso chama-se fluorescência. Pode ter também luminescência, né? Ou fosforescência. São coisas parecidas, com detalhes cada um. Eu posso introduzir moléculas novas, que são marcadores, e através da identificação desses marcadores pela fluorescência ou pela absorção de luz, eu coloco moléculas que aderem a determinadas outras moléculas que eu quero determinar. E se elas permanecerem lá, é porque se aderiram. Então eu determino outras moléculas, como é o caso de lipídios, como é o caso de, por exemplo, vai fazer um exame de colesterol no sangue, é assim que se faz. Você põe substâncias que aderem e oticamente você localiza. Eu posso olhar moléculas que estão absorvendo a minha radiação, que estão tirando, porque nem todas as moléculas que estão ali são maléficas, mas pode ter alguma lá que eu sou capaz de identificar pela luz que desaparece quando eu jogo luz sobre o tecido. Existem também efeitos não lineares que eu não vou elaborar aqui e que estão permitindo diagnósticos fantásticos. Além disso, eu posso colocar luz, a luz gera calor, gera expansões e gera ondas acústicas. Essas ondas acústicas também me permite detectar pressão e identificar coisas que estão ali acontecendo dentro do tecido. Ou então, eu jogo luz e vejo quanto tempo demora para a luz ser devolvida, que é o chamado tempo de vida da permanência da excitação nas moléculas. Se isso acontece, e esse tempo de vida depende do ambiente, depende de tudo, eu tenho técnicas de diagnóstico. De um modo geral, quando a luz está interagindo com o tecido, eu tenho várias coisas acontecendo.
A luz, quando chega e encontra o tecido, uma parte pode ser absorvida e vai virar ou reação química, como a gente discutiu até agora, ou vai virar calor, como eu vou explicar para vocês extensivamente. Uma parte pode ser devolvida, a gente chama de espalhamento. Esse espalhamento pode ser na mesma cor, portanto tem um espalhamento elástico, quando a luz que volta é igual a que eu mandei. Ou inelástico, quando a luz que volta é diferente que a luz que eu mandei. Aqui está a realização de observação Raman e assim por diante. E aqui está a própria fluorescência e assim por diante. Mas eu posso também olhar a luz transmitida. Então tem o tecido biológico, a luz transmitida, o que está faltando nela quando ela incidiu ficou aqui de alguma maneira, e isso também me permite fazer fotodetecção, fazer diagnóstico do que está lá. Tá certo? Mas, obviamente, isso também não é a única coisa que pode acontecer, porque eu posso usar a luz como um elemento cirúrgico. Eu posso depositar tanta energia num único ponto que eu desfaço o tecido. Tá certo? Sempre o elemento cirúrgico vai desfazer o tecido. Ele vai realmente promover vaporização ou ele vai promover desfazer as ligações químicas e assim por diante. Quando a gente usa a luz e ela é muito absorvida, então eu posso criar a luz como um elemento cirúrgico. Nós vamos também abordar essa parte, que é uma parte importante da biofotônica. Muitos médicos hoje fazem cirurgia baseada em luz. Existe a ablação térmica, que é quando a luz interage fortemente, ela vai virar calor. Calor não é luz, calor é vibração das moléculas, mas vibra tanto que joga moléculas para fora, causa uma vaporização do tecido. Se vaporizou aonde estava a luz, eu fiz um corte, eu removi aquela parte. Então é um instrumento cirúrgico. Então nós temos diversos tipos de laser para elementos cirúrgicos. Obviamente tem que ser luz que eu sou capaz de manipular e focalizar num ponto, senão eu vou derreter tudo. Não é isso que a gente quer. Então o laser aqui é muito importante, né? Quando a gente fala do uso cirúrgico, obviamente uma fonte de luz que é importante é o laser. Nós vamos estar atuando nas fontes de luz durante o curso. Ablação química é quando eu uso luz, a luz interage, desfaz a ligação química, sem depositar calor. Desfazendo as ligações químicas, eu tenho uma ablação totalmente diferente, ela desfaz o tecido. É assim que a gente faz cirurgia, por exemplo, da correção da curvatura do olho em miopia. Eu jogo a luz, eu tinha ali um olho com uma curvatura, eu vou removendo, e aí é uma lente, aí você é míope, eu vou removendo uma parte, de tal maneira que eu termino com o olho com uma outra curvatura. Toda essa parte extra aqui desapareceu. E ela desapareceu como? Ela foi desfeita com um laser, normalmente laser no ultravioleta, são os chamados lasers de Excimer, que nós vamos ver ao longo do curso. Isso aqui removeu, de tal maneira que agora você tem uma córnea com uma curvatura diferente. Ela foi relapidada, tá certo? Dando origem a isso. Uma outra coisa que pode acontecer é uma ablação mediada. Mediada por quê? Bom, ela é mediada, eu tenho luz, aí eu jogo gotículas de água, que a água absorve muito, por exemplo, e produz explosões, que as moléculas de água saem a alta energia. As moléculas de água com alta energia batendo na superfície remove parte do tecido. Então essa é uma ablação mediada por transferência de energia para moléculas. Isso aqui é um mecanismo, por exemplo, do laser de Herbig, que também nós vamos ver como é essa fonte de luz. Então você vê, a biofotônica, ela, entendendo como é a interação da luz com a matéria, ela pode fazer muita coisa. Se eu for além da saúde humana, que é o foco que eu estava colocando até agora, nós já estamos falando na agrofotônica.
vai além da saúde humana. E a agrofotônica, uma das coisas que está acontecendo recentemente, é a irrigação fotônica. O que é a irrigação fotônica? A irrigação fotônica é utilizar a luz artificial de forma controlada para promover o crescimento. Então é uma horta, é uma plantação com luz artificial e que, controlando a quantidade de luz e composição da luz que eu estou colocando nas plantas, eu altero o crescimento e suas propriedades. A gente acredita até que vamos ser capazes de promover um pouco aí a incorporação de substâncias, né, nas plantas. Plantas que hoje têm um certo poder nutritivo, poderão ser aumentados com a chamada irrigação fotônica. Tudo isso está dentro, obviamente, do escopo da biofotônica. Tá certo? E, obviamente, tudo que eu falei para vocês pode ser resumido num fundamento único, que é esse que eu estou mostrando aqui. Nós temos luz, que é fundamental de tudo isso que eu falei. Nós temos luz, nós temos matéria e, havendo uma forte interação da luz com a matéria, e esse é o elemento-chave, aqui está o elemento-chave, a interação da luz com a matéria é o elemento-chave, essa interação pode produzir efeitos diversos, como eu dei exemplo de vários para vocês. E esses exemplos diversos é que compõem o campo da biofotônica, da nossa biofotônica, que é o que nós vamos explorar de forma extensa ou extensiva ou em mais detalhes no nosso curso. Então você vê, eu dei exemplos para você entender que eu vou ter que saber como é a matéria, como é a luz, como eles interagem e como que o efeito surge. Tá certo? Então, com essa aula você entendeu o espírito básico da biofotônica, eu espero. Agora eu vou dar em detalhes. Como aqui os elementos básicos, como eu mostrei, luz, matéria, interação, eu vou ter que ficar um pouco nesse triângulo aqui, para que você entenda como que as coisas acontecem. Porque aí depois, entender como surgem os efeitos, é fácil. E com tudo isso bem entendido, aí sim, nós podemos construir uma biofotônica a nível de melhorar a vida do homem. Bom, essa foi uma aula introdutória do tema. A partir da próxima aula, nós começamos a elaborar nos elementos individuais para que a gente possa chegar nas aplicações e, quem sabe, vislumbrar outras aplicações que ainda não existem. Até a próxima aula.